Olá a todos, cá estamos então para mais uma conversa integrada no programa Viana Ativa. Integrado este programa na candidatura de Viana do Castelo à Cidade Europeia do Desporto em 2023. Hoje temos connosco o Dr. João Rodrigues, nutricionista, o qual nos vai também ajudar a compreender a forma como todos aqueles que pretendem voltar à atividade desportiva se devem essencialmente alimentar. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui neste programa e é por aí mesmo que vou começar. Muito tempo em casa, parados, sem fazer praticamente nenhuma atividade desportiva. Os hábitos alimentares, esses com certeza que foram bastante afetados. Sim, sem dúvida. Eu acho que o primeiro confinamento trouxe grandes desafios para as pessoas que estavam em casa. De uma forma ou de outra foram conseguindo gerir, com alguma dificuldade, mas conseguindo gerir mais ou menos a questão da alimentação e do exercício físico. Acho que este segundo confinamento foi bem pior. Acho que houve muito mais desmotivação mental. Nós estamos fartos desta situação e isso refletiu-se, pelo menos por aquilo que eu me vou percebendo, refletiu-se exatamente numa maior inatividade, ainda mais do que no primeiro confinamento, penso eu, e a alimentação ressentiu-se por vários motivos. Primeiro porque as pessoas passaram mais tempo em casa, as crianças passaram mais tempo em casa e, portanto, isto significa que tinham a disponibilidade de alimentos que não teriam se estivessem na escola, com os horários em que teriam apenas a comida que levavam ou que compravam. E depois também o facto de estarmos muito tempo em casa e cansados desta situação também nos leva a procurar alimentos menos saudáveis e se para um adulto já é difícil resistir, para uma criança mais difícil ainda. Exato. Quais foram os principais erros que se cometeram daquela vivência que teve, alguns feedbacks que lhe foram transmitidos? O que é que as crianças, principalmente, mas também os adultos, naturalmente, cometeram de errado? Muitas coisas, com certeza. Sim, sim. Eu acho que a primeira de todas foi, para a maior parte das pessoas, deixou de haver rotinas. E passamos a comer quando nos apetecia. Não era quando tínhamos fome, porque a maior parte das vezes nós não comemos quando temos fome. Comiam quando lhes apetecia e procuravam alimentos que provavelmente não levariam para a escola ou que não comprariam na escola. Portanto, o comer sem grandes regras, muitas vezes até comer em maior quantidade nas ditas refeições mais pequenas, os lanches, comer muito durante a tarde, por exemplo, etc., que depois se calhar prejudicaria o jantar. Portanto, esta falta de rotinas, esta falta de disciplina e também depois a dificuldade na gestão das quantidades. Porque tendo mesmo os familiares, os pais, etc., em casa, também houve tempo para mais experiências culinárias. As pessoas investiram muito até se calhar em explorar os dotes de pastelaria, etc. E tudo isto conjugado criou aqui uma série de condições que dificultou significativamente a tarefa de quem queria ter uma alimentação mais cuidada neste período. Exato. E agora, o que é que se deve fazer, uma vez que se vai começar aos poucos a voltar à rotina? O que é que devem fazer em termos de alimentação para que possam, principalmente as pessoas que praticam atividade desportiva? Eu acho que é importante ter a capacidade de fechar, de mudar a página, fechar o ciclo. Ou seja, percebemos que foi um período difícil, foi um período complicado que nenhum de nós gostaria de ter passado e nem imaginaríamos que iríamos passar por isso, mas temos que dizer, pronto, passou, vamos voltar agora à nossa vida normal. O normal é termos uma vida ativa, com as atividades desportivas a funcionar, com as regras de segurança, obviamente, e ao mesmo tempo aproveitar este embalo de vamos voltar às rotinas para vamos voltar também a tentar comer melhor, a tentar ter alguma disciplina, a fazer melhores opções, também aproveitar se calhar este período de transição para olhar um bocadinho para trás e tentar identificar quais foram os erros cometidos e não cair na tentação de os manter. Doutor, com certeza que já observou muita gente após estes confinamentos, com certeza que há muita gente que neste momento já está a passar os limites da obesidade, ou não? Sim, sem dúvida. Para o primeiro confinamento já há dados do que aconteceu em Portugal, por exemplo, e em média 26% dos portugueses aumentaram de peso no primeiro confinamento.
e em média cada português aumentou cerca de 5 quilos. Isto são valores estatísticos, obviamente que há quem não tenha atingido esses valores, há até quem tenha emagrecido eventualmente e há quem tenha aumentado muito mais de peso. E era como eu estava a dizer há bocadinho, o meu feeling é que o segundo confinamento foi bem pior. E, portanto, ainda não há dados, mas eu estou com alguma expectativa e com algum receio de ver os dados do que terá acontecido neste segundo confinamento, porque quer o exercício físico, quer a alimentação, acho que foram mais descuidados agora. Esta má alimentação, o que é que pode provocar, digamos, no ser humano? É assim, temos logo à partida a questão do excesso de peso ou obesidade, que não é apenas uma questão estética, é uma doença crónica e deve ser encarada como uma doença crónica, como qualquer outra doença que nós queremos sempre evitar e sabemos que nos prejudica. Uma criança com obesidade tem uma tendência muito maior de vir a ser um obeso e um adulto e um idoso com obesidade. A obesidade traz não só a questão da baixa autoestima, por causa da parte estética, mas associada a isto também diminui a vontade de socialização das pessoas, muitas vezes, o preconceito. Agora vem o verão e as pessoas muitas vezes sentem-se inibidas de usar as roupas mais justas, sentem-se inibidas de ir à praia, procuram locais mais isolados para poderem usufruir do bom tempo. E depois temos todas as questões da saúde associadas, nomeadamente o maior risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, de problemas oncológicos, porque há vários cancros que estão associados, têm uma relação muito forte com a obesidade. Portanto, é como digo, apesar da parte estética ser muito importante na questão da obesidade, tudo o que está à volta é tão ou mais importante do que essa parte estética. Esta situação da Covid também fez com que as pessoas se concentrassem apenas e só nesta pandemia e descurassem um pouco todo o resto, não é? Sem dúvida, e de repente passamos a viver num mundo onde o único problema de saúde possível seria a Covid e, portanto, para muitas pessoas, obviamente dando aqui uma perspectiva um bocadinho mais exagerada, mas para muitas pessoas o ser saudável é não ter Covid. Mas na realidade há uma série de outros problemas que nos acompanham diariamente e muitos deles acabaram por ser potenciados com esta situação que vivemos, nomeadamente a questão da obesidade, do excesso de peso e de todas as doenças associadas. Doutor, voltando então agora a praticar a atividade desportiva, as modalidades de que cada um mais gosta, o que é que poderemos sugerir em termos de uma alimentação saudável para que as pessoas possam voltar de uma forma um pouco mais tranquila? Ok, acho que uma ideia que muitas vezes nós temos e que eu acho que agora deve haver muitas pessoas a pensar assim é se eu faço exercício físico posso comer mais, porque já desgastei. E normalmente quando nós pensamos desta forma as coisas não correm bem, porque nós não temos, a maior parte das pessoas não tem noção de qual foi o gasto de calorias que teve na prática daquele exercício físico. Portanto, temos que perceber que o fazer exercício físico é uma variável importante para nós termos uma vida mais saudável. Não é sinónimo de, ok, desgastei mais, vou comer mais. Depois, em termos de alimentação, também temos que perceber que fazer exercício físico implica, independentemente do prazer que dá, implica também sacrifício. A pessoa tem que se superar e se está a fazer esse esforço, se está a investir na saúde, não faz sentido nenhum, ao mesmo tempo, estar a descurar a alimentação, que é o outro grande pilar da saúde. Portanto, ter consciência do que se come, ter a noção também de que fazer exercício físico é, acima de tudo, uma variável que nos dá saúde, não é uma variável que nos permite comer mais. E depois combinar, porque eu costumo dizer muitas vezes isto em ambiente de consulta, quando nós conseguimos combinar exercício físico e alimentação saudável, uma das variáveis ajuda a motivar para a outra, porque se eu estou a comer bem, eu vou ter mais motivação para fazer exercício físico, se eu estou a fazer exercício físico, eu vou ter mais motivação para comer bem. Temos é que conseguir arranjar aqui um ponto de equilíbrio entre estas duas variáveis e transformar exatamente esta motivação numa oportunidade única que nós temos agora, porque estamos a recomeçar, a retomar, uma oportunidade única de, eu até nem digo voltar ao que éramos antes, porque não ser melhores do que éramos antes. Já que vamos mudar, já que vamos ter a oportunidade, eu acho que as pessoas estão ávidas de sair, estão ávidas de se mexer um bocadinho. E, portanto, é a altura certa para nós darmos o clique que faltava para mudar a nossa vida. Exato, mas também comer de uma forma equilibrada, não é? Sim. Isto não é chegar agora e só comer vegetais, por exemplo. Não, claro que não, claro que não. Comer saudável é, acima de tudo, comer variado.
E basta nós olharmos para a roda dos alimentos que vemos que temos lá todos ou quase todos os alimentos. Mesmo aqueles alimentos ditos proibidos, ditos menos saudáveis, têm margem para aparecer numa alimentação equilibrada e variada. Tem que ser numa situação pontual, ou seja, há alimentos que nós devemos consumir com mais regularidade, há outros que devemos consumir com menos regularidade. E a questão dos vegetais que referiu é muito importante, porquê? Porque as pessoas acham que, por ser de origem vegetal, é saudável e tudo que é de origem animal não é saudável. E não é assim, obviamente. Temos margem para combinar estes grupos alimentares. Doutor, para terminar, hoje escolhi para esta entrevista o Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior. É uma casa que também lhe diz alguma coisa? Diz muito, diz muito. Aliás, não só esta casa, como o desporto que vai ser praticado daqui a bocadinho, e temos aqui atrás de nós atletas da Seleção Portuguesa de Voleibol. Sim, pratiquei durante muitos anos voleibol, antes do voleibol, que foi o meu desporto e é o meu desporto de eleição, já não pratico outro tipo de desporto, mas pratiquei durante muitos anos voleibol, pratiquei também antes natação, hóquei em patins, mas sim, esta casa e em particular este desporto é muito querido, sem dúvida. Agradeço a sua disponibilidade mais uma vez por ter colaborado connosco. Aqui ficou então esta conversa com o Dr. João Rodrigues, nutricionista. Foi mais uma conversa em volta do programa Viana Ativa. É um programa que está integrado na candidatura de Viana do Castelo, a cidade europeia do desporto, em 2023.